gostaria de falar convosco. Eu gostaria de falar convosco sobre, tanto hoje de manhã como de tarde, a pergunta é a seguinte: será que é razoável acreditar em Deus? Será que é lógico? Será que faz sentido? E da parte da tarde a pergunta será que é razoável acreditar em Jesus e tudo aquilo que nós falamos de Jesus, que Ele disse, o que é que o cristianismo nos tenta dizer que Ele fez, que Ele é? Será que é razoável? Será que pessoas como nós, que somos pessoas dotadas de intelecto, e intelecto significa somos capazes de inferir. A palavra inferir significa nós pegamos em vários argumentos, pegamos em várias informações e dizemos, ok, eu pego nesta informação e eu consigo inferir ou consigo deduzir que isto é a verdade. E quando eu digo isto, eu quero dizer o seguinte, que a procura, tanto de manhã como da parte da tarde, a minha procura juntamente convosco é a procura pela verdade. Nós vivemos num mundo que constantemente nos atira à nossa cara informações, algumas delas são verdadeiras, outras delas não são verdadeiras. Nós vivemos à procura da verdade. Nós queremos ter a certeza que as finanças do país estão a funcionar da forma que deviam ser, verdadeiramente, corretamente. E às vezes percebemos que às vezes não é assim por razão A mais B mais C. Nós queremos ter a certeza que quando nós vamos comprar um carro, que alguém nos diga que este carro dura até aos 100 mil km sem um único problema. E nós queremos ter a certeza que isso é verdadeiro. A procura do ser humano em todos os desafios da sua vida é a procura pela verdade. O que é verdadeiro? O que realmente é verdadeiro? Porque o mundo, infelizmente, está cheio de coisas que aparentam ser verdade, mas não são. E a minha questão hoje é: Deus? Ouvimos falar muito de Deus, mas será que é verdade? Será que é lógico? Será que faz sentido? Deixem-me dizer-vos que, ao longo dos anos, a pergunta é sempre esta: qual é a racionalidade de acreditar num ser mágico? De alguém que interfere na física do nosso universo. A ideia de Deus como um ser mágico, alguém que, talvez com pauzinhos mágicos, criou o universo ou criou-nos a nós. Será que isso faz sentido? Sabem, eu na minha escola, no trabalho, e às vezes em contacto com alguns amigos meus, bons amigos meus, e eles às vezes preocupam-se comigo. E eles dizem: Jonas, eu não percebo. Tu que és uma pessoa inteligente, como é que uma pessoa inteligente consegue acreditar nessas coisas? Não sei se alguma vez foram confrontados com isto. Será que pessoas inteligentes não acreditam nisso? Não acreditam em Deus? Não acreditam nessa individualidade que paira pelo universo entre as luas, que nos criou, que anda a nos observar? E então, qual é a racionalidade, qual é a lógica disso? Deixem-me dizer-vos que existe um grupo de pessoas que lidera, é a ponta da lança, que lidera um ataque, e eu vou ser o mais honesto possível, que lidera um ataque feroz contra pessoas que acreditam em Deus, como eu. Eu acredito em Deus. E há um grupo de pessoas que vira todo o seu ímpeto, toda a sua força na direção de pessoas como eu, na direção de pessoas como algumas de nós, em que diz assim: se tu acreditas em Deus, tu não és assim tão inteligente como tu imaginavas ser. E deixa-me dizer-vos o seguinte: algumas dessas pessoas, podíamos falar sobre um senhor chamado Richard Dawkins. Richard Dawkins, que escreveu um livro chamado A Ilusão de Deus. E ele disse o seguinte: penso que podemos defender a ideia que a fé é um dos grandes males do mundo. Esta pessoa, juntamente com um grupo das pessoas que eu vou mencionar a seguir, são pessoas que moldam o pensamento moldam o pensamento do nosso mundo. Moldam a forma como sociedades vivem. Deixem-me dizer-vos o que um senhor chamado Ravi Zacharias um dia disse. Ele disse assim: ideias têm consequências. Ideias têm consequências. As ideias que nós deixamos habitar no nosso coração ou na nossa sociedade vão ter consequências muito significativas na nossa vida. E pessoas como ele estão a semear ideias nos nossos corações, nas nossas mentes, na nossa sociedade. E ele diz o seguinte: a fé é um dos grandes males do mundo, comparável ao vírus da varíola, mas mais difícil de erradicar. A fé, sendo uma crença não baseada na evidência, é o principal vício da religião.
A fé, sendo uma crença não baseada na evidência, é o principal vício da religião. Deixa-me dizer-vos, ele é professor de Biologia na Universidade de Oxford, uma das mais prestigiadas universidades, uma das mais prestigiadas universidades do mundo. Pessoas como William Provine. Ele diz assim o seguinte: não existem deuses, não existem propósitos, não existem forças intencionais de qualquer espécie, não existe vida depois da morte. Quando morrer, tenho a certeza absoluta que vou estar morto, é o fim para mim, não existe um fundamento final para a ética ou um significado final para a vida e também não existe livre-arbítrio para os humanos. Ok? E isto são alguns das pessoas que fazem ciência. Estou a mostrar neste momento duas pessoas que fazem ciência e que são pessoas muito conceituadas nas suas áreas e que simplesmente nós olhamos para cientistas como eles e dizemos: estas pessoas são inteligentes, então eu tenho que prestar atenção àquilo que eles estão a dizer. E deixem-me dizer-vos o que é que mais uma pessoa disse. Peter Atkins, professor de Química também na Universidade de Oxford. Ele diz assim o seguinte: a ciência e a religião não podem ser reconciliáveis. A religião falhou e os seus falhanços devem ser expostos. A ciência, com a sua procura bem-sucedida da competência universal, o supremo prazer do intelecto, deve ser aclamada como rei. Ok? Portanto, nós estamos agora a ouvir cientistas, pessoas muito inteligentes nas suas áreas, pessoas que alguns deles são premiados pelo trabalho que eles fazem na área de ciência, a dizer: ouçam, acordem, isso de Deus é coisa do passado. Nós agora chegamos a um ponto em que nós podemos esclarecer em viva voz que Deus é o maior embuste da humanidade. É uma falsidade. Agora, o que é mais curioso nas afirmações destes cientistas é que estas afirmações, e prestem muita atenção, as afirmações destes cientistas não são afirmações científicas. As afirmações destes cientistas não são afirmações científicas. Deixem-me dar-vos um exemplo e deixem-me tentar explicar um bocadinho bem. Alguém dizer assim: não existem propósitos. Se eu disser assim, não existe propósito, eu não estou a fazer uma afirmação científica. Eu não fui para um laboratório para saber onde é que está o propósito e onde é que não está o propósito. Eu não procurei pelo universo inteiro à procura de uma matéria chamada propósito. Não existem propósitos, é uma postura de vida. Ele acredita, atenção, ele tem fé que não existem propósitos. Ele acredita numa coisa que não viu, mas ele imagina que não existem propósitos. Outras pessoas que dizem que a fé é um dos grandes males do mundo. Conseguem imaginar o Sr. Richard Dawkins a entrar num laboratório e a dizer assim: bem, esta matéria é boa, esta matéria é má, e agora no meio desta matéria e no meio destes tubos eu consigo encontrar fé, e fé, como é constituída por uma constituição química de má, então é um mal. Não foi isso que ele quis dizer. Ele simplesmente fez um juízo moral. Ele definiu que fé para ele era algo mau. Mas, mais uma vez, essa afirmação, esse juízo, não é um juízo científico. Ele não foi para um laboratório para provar que a fé era má. Outras pessoas que dizem que a religião falhou. Também não é uma afirmação científica. Que religião? Falhou em quê? O que nós começamos a percebermos é que muitas das pessoas que lançam ataques contra a fé cristã fazem-no com um pressuposto muito pessoal. São cientistas, são pessoas incrivelmente inteligentes, mas contudo as suas afirmações contra a fé não são afirmações científicas. São afirmações pessoais. Deixem-me dizer-vos porque é que isto é importante. Hoje em dia, esse grupo de pessoas faz parte de um outro grupo de pessoas que diz que as ciências exatas, e deixe-me dizer que as ciências exatas são física, química, matemática, são chamadas de ciências exatas. Há outras ciências como essas, que as ciências exatas conseguem explicar toda a realidade. Toda a realidade, tudo aquilo que consegues perceber e consegues sentir com os teus 5 sentidos, tudo isso é a realidade e não há mais nada para além disso. Chama-se a expressão para isso, chama-se cientismo. É uma filosofia de vida que diz assim:
para isto ser verdadeiro, atenção, nós estamos à procura da verdade, para isto ser verdade, tem que ser testado, provado e tem que ser experimentado pelos meus 5 sentidos. E se não for experimentado pelos meus 5 sentidos, então é porque não existe. Então porque não é verdade. Então há um grupo de cientistas, há um grupo não só de cientistas, filósofos, humanistas, que basicamente dizem assim: se eu não consigo experimentar ou com as minhas mãos, ou com os meus olhos, ou com os meus ouvidos, então é porque não existe, porque não é verdade. Porque a ciência exata explica toda a realidade. Há uma grande falha com isso. Há uma grande falha com isso. Hoje em dia nós dizemos, vocês devem ouvir, hoje em dia a ciência apareceu e a ciência explicou tudo. Sabem que as próprias pessoas que dizem isso não acreditam nisso. Que é a coisa mais interessante. Uma das pessoas que defendia que a ciência explicava toda a realidade, Bertrand Russell, matemático e filósofo, ele dizia o seguinte: qualquer conhecimento que seja alcançável, presta atenção, qualquer conhecimento que seja alcançável deve ser alcançado por métodos científicos. Para vocês saberem qualquer coisa, tem que ser provado pela ciência. Agora, e o que a ciência não consegue descobrir, o homem não consegue saber. Uau! Nós chegamos aqui a um ponto, vocês pensam assim: Jonas, estás a falar a favor de Deus ou contra Deus? Ouçam agora o seguinte. Eu toquei. Agora digam-me o seguinte: em que laboratório é preciso analisar aquilo que eu toquei para vocês saberem se gostaram ou não? Eu consigo colocar uma criança a tocar naquele piano, ou eu consigo tocar um pianista a sério, não eu, a tocar naquele piano. Será que é a ciência que me vai dizer o que é belo e o que é que não é? O que é obras de gênio ou o que é obras de uma criança? Qual é a diferença entre alguém tocar e alguém ouvir tá, 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 tá? Qual é a diferença entre isso? E porquê é que isso é tão diferente de alguém ouvir uma sinfonia de uma orquestra de 120 elementos com um coro de 200 vozes? Será que a ciência vai me mostrar e dizer assim: bem, aquilo é melhor ou mais complexo porque tem mais 1500 frequências sonoras e porque tem mais 120 instrumentos, e por esta equação matemática demonstra-se? Não. Não. A ciência não consegue mostrar, não consegue explicar a beleza. E a beleza é algo real. E logo aqui começamos a percebermos que a ciência não explica tudo, nem tem que explicar tudo. Será que a ciência consegue nos explicar porque é que um quadro é considerado bonito? Será que a ciência consegue dizer: este quadro de Van Gogh vale aproximadamente 120 milhões, há cerca de 4 anos atrás, valeu 120 milhões num salão num leilão, exatamente. Será que a ciência disse assim: 120 milhões, sabem porquê? Porque Van Gogh passou muito tempo a desenhar isto e por cada pincelada de Van Gogh estamos a falar de talvez 50 mil euros. Será que a ciência consegue explicar porque é que este quadro vale 120 milhões e porque é que o quadro da minha sobrinha não vale 120 milhões, mas vale mais para mim, que sou o tio dela? A ciência, deixa-me dizer o seguinte: nós somos confrontados na televisão, nas vossas escolas, que a ciência explica tudo. A ciência não só não explica tudo, como não tem que explicar tudo. Existe muitas outras realidades que a ciência não tem que explicar. A ciência não tem que explicar princípios estéticos. Não tem que explicar princípios de beleza. Não tem que explicar porque é que uma música é considerada linda e outra não tanto. Porque é que um quadro é considerado uma obra-prima e outro não tanto. Deixem-me dizer-vos o que é que algumas pessoas podiam falar tipo de poesia. Será que eu defino que uma poesia é boa pelo número de letras que tem? Ou pelo número de palavras que tem? A ciência não explica isso. Não tem que explicar isso. Agora deixem-me dizer-vos o que é que alguns cientistas também falam. E antes disso quero-vos falar sobre o bolo da minha avó. Há muitos anos atrás, já não agora, porque a minha avó já tem os seus 90 anos, 91 anos talvez. Eu quando era muito mais novo, todos os sábados eu ia à casa da minha avó e a minha avó fazia-me o bolo de cenoura. A minha avó fazia-me um bolo de cenoura. E deixem-me dizer que o bolo de cenoura da minha avó era inacreditável. Ouçam, o bolo de cenoura da minha avó era inacreditável. Muitas pessoas tentaram fazer bolos de cenoura como a minha avó tentou fazer e falharam todos. Miseravelmente. Ninguém faz um bolo de cenoura como a minha avó. Sabem que a ciência podia chegar e podia explicar
o bolo de cenoura da minha avó. Podia saber exatamente, podia começar a pegar no bolo de cenoura da minha avó, parti-los em pedaços pequeninos e poderia dizer assim: o bolo de cenoura da tua avó sabe assim, porque o bolo de cenoura da tua avó tem esta quantidade exata de cenoura, tem esta quantidade exata de ovos, tem esta quantidade exata daquele químico, para quando misturado, tu tens essa percepção. Então a ciência conseguia explicar como é que a minha avó chegou àquele bolo. Agora eu fazia a pergunta ao cientista que me explicou como é que a minha avó chegou àquele bolo. E dizia assim: cientista, quero-te fazer uma pergunta. Porquê que a minha avó fez-me um bolo de cenoura? O cientista não me saberia dizer porque é que a minha avó fez-me um bolo de cenoura. A minha avó fez-me um bolo de cenoura porque ela gostava de mim. A ciência nunca conseguia explicar isso. Por muito que tentasse. A ciência não conseguia explicar porque é que a minha avó me fez um bolo de cenoura. A ciência, eu gosto muito de ciência. Eu gosto mesmo muito de ciência. A ciência tem-nos demonstrado como é que alguns processos acontecem inacreditáveis. Há coisa de algumas semanas atrás conseguimos perceber o fenómeno de ondas de gravidade. Inacreditável. Ouçam, inacreditável. Mas a ciência não responde a perguntas: porquê é que estamos aqui? Qual é o propósito da nossa vida? A ciência não responde isso. Alguns cientistas tentam responder a isso, dizendo: se nós não conseguimos explicar, é porque não existe. É verdade que um cientista não conseguia explicar porque é que a minha avó fez o bolo. Mas eu sei que a minha avó fazia o bolo porque ela gostava muito de mim. O seu neto. Prémio Nobel da Medicina. Prémio Nobel da Medicina. Isto não acontece todos os dias. Contudo, a existência do limite da ciência é manifesto pela sua inaptidão de responder a questões elementares que têm a ver com as primeiras e últimas coisas. Questões como tudo começou, porque é que estamos aqui, qual é a razão de viver. Qual é a razão de viver? E sabem, quando eu falava no início que o tema de hoje é será que é razoável acreditar em Deus? Não podemos começar a resposta a essa pergunta dizendo a ciência demonstra que Deus não existe. Eu perguntaria ao cientista se ele já procurou em todo o universo. Só para ter a certeza. Ele disse: nós não conhecemos todo o universo. Pois, não conhecem todo o universo. Conhecemos apenas uma pequena parte. Que achamos que é muito, mas percebemos que é ainda muito mais. A ciência não tem que explicar tudo. Mas deixem-me dizer-vos, a ciência nunca poderá responder a questões como estas. Qual é a razão de viver? Qual é o meu propósito? Porquê é que eu estou aqui? Deixem-me fazer-vos mais uma pergunta. Porquê é que eu existo em vez de eu não existir? Porquê é que eu tenho intelecto em vez de não ter intelecto? Porquê é que eu tenho a capacidade de amar em vez de não ter a capacidade de amar? Porquê é que eu tenho a capacidade de chorar em vez de não ter a capacidade de chorar? Porquê é que as coisas se alinham desta forma? Será que é tudo aleatório? Nós vamos ver isso um bocadinho mais à frente. O senhor chamado Stephen Hawking, que todos devem conhecer, ele tem muita dificuldade em lidar com Deus. Apesar de ele, à medida que os anos vão passando, ele basicamente é confrontado com algumas noções que ele diz: é inacreditável isto. E Stephen Hawking é um professor lucasiano de matemática. Professor lucasiano significa que ele ocupa o mesmo lugar que em tempos Isaac Newton, há 400 anos atrás, um grande matemático ocupou, que acreditava profundamente em Deus. E Stephen Hawking, apesar de não acreditar profundamente em Deus, ele diz assim o seguinte: porquê é que o universo se deu ao trabalho de existir? Será que a teoria unificada, que é uma teoria que ele escreveu, é tão convincente que se cria a si mesmo? Será que as coisas se criam a si próprias? Será que um livro se cria a si próprio? E depois ele diz o seguinte: ou será que precisa de um Criador? E se sim, será que ele tem algum outro efeito no universo? A forma como nós estamos desenhados, a forma como este universo está desenhado, é tão inacreditavelmente complexo. A questão tem que pelo menos ser colocada. Nós não temos nenhum outro exemplo na realidade que nós conhecemos que as coisas, aleatoriamente, criem complexidade deste nível. Não temos. Deixem-me dizer-vos que existem realmente duas visões do mundo. Nós já ouvimos falar no início de cientistas, pessoas muito inteligentes, que defendem
que defendem que Deus é para aquelas pessoas que não são tão inteligentes. Que defendem que se tu acreditas em Deus, na tua escola, no teu trabalho, na tua relação com os teus amigos, se tu acreditas em Deus, é porque não és assim tão inteligente. Deixem-me dizer que isso é profundamente errado. Há outras pessoas, outros também cientistas. Prémio Nobel da Física, em 1997. William Phillips, ele diz assim o seguinte, pessoa muito inteligente, Prémio Nobel da Física, e diz assim o seguinte: acredita em Deus por causa de uma fé pessoal, uma fé que é consistente com aquilo que eu sei sobre a ciência. Mais um. Francis Collins, diretor do projeto Genoma Humano, foi o diretor do projeto que mapeou todo o nosso ADN. Ele diz assim o seguinte: o Deus da Bíblia é também o Deus do genoma, ele pode ser adorado na catedral ou no laboratório, a sua criação é majestosa, maravilhosa, complexa e bela. Mais um. Anthony Ewers, Prémio Nobel da Física também, 1974. São tudo pessoas que, aos olhos do mundo, são pessoas que em termos de conhecimento são galardoados e são aclamados como as mentes mais brilhantes. As mentes mais brilhantes. Ele diz aqui o seguinte: acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Para mim não faz sentido assumir que o universo e a nossa existência é apenas um acidente cósmico. Que a vida emergiu devido a processos físicos aleatórios, no meio que, por acaso, até tinha as propriedades propícias. Eu acredito em Deus. Faz sentido. Não é ilógico. Não é não inteligente. E deixem-me dar-vos um pequeno exemplo. Eu hoje queria falar convosco durante 5 minutinhos. E estamos quase tipo, na reta final, porque também queria ter tempo para perguntas e respostas. Aquele pontinho que vocês estão a ver ali ao fundo, com uma setazinha a apontar, é a Terra. É onde vocês vivem. E onde eu vivo. Isto é uma foto tirada do planeta Saturno. Sabem que o nosso sistema solar é grande. Não é assim tão grande como o que está à volta a acontecer. Mas isto foi uma das últimas sondas que passou por Saturno. Pediram para virar para trás e tirar uma foto da Terra. E a Terra é aquela coisinha ali ao fundo. Não sei se vocês ontem viram as estrelas. Não sei se vocês veem as estrelas. Talvez vocês, quando chegam até a casa de trabalho, muito tarde, tipo, a dizer: olha, isto está bonito, pronto, voltam a entrar. Vocês não vos passem pela cabeça o que é que vocês acabaram de contemplar. Quando vocês olham para cima e veem estrelas, sabem que as estrelas são bolas de fogo gigantescas. Gigantescas. Há bolas de fogo no universo, a maior parte das que vocês veem, que são 1 milhão de vezes maiores que o Sol. São gigantescas mesmo. Não se compara sequer ao nosso Sol, e já o nosso Sol já é mesmo muito grande. Para terem uma ideia, se vocês quisessem, se o Sol fosse basicamente um aquário, aqueles aquários de vidro onde se põem os peixes redondos, se o Sol fosse isso, vocês precisavam de colocar 1 milhão de terras para encher o Sol. 1 milhão de terras. O nosso Sol é mesmo muito grande. E depois podias falar um bocadinho quão grande o Sol é, mas isso depois será para uma outra altura. Mas é impressionante o nosso universo. O nosso universo está cheio de bilhões. Só na nossa galáxia, aproximadamente 200 bilhões de estrelas. E a coisa mais incrível é que tudo parece estar em sintonia. Sabem que pessoas começaram a perceber que existem certas quantidades que são precisas. Existe um número chamado constante de gravidade. E é um número que nós já percebemos, já descobrimos qual é esse número. Não me lembro agora o número, tem muitos zeros. E é um número muito grande. E deixem-me dizer-vos que se esse número, que é um número gigantesco, se mexesse pela mais pequena, infinitesimamente pequena fração, todo o universo caía. Ou éramos muito pequeninos e não poderia haver vida, ou éramos demasiado grandes e não poderia haver vida. E basicamente os cientistas, quando digo os cientistas, pessoas que estudam astronomia, que estudam física, que estudam matemática, começamos a perceber que estas quantias são quantias fixas. E se estas quantias se variassem, ouçam, uma coisinha pequenina, uma fração do tamanho do vosso cabelo, uma coisinha mesmo pequenina, não poderia haver vida. Não poderia haver estrelas, não poderia haver mares, não poderia haver árvores, não poderia haver animais, não poderia haver absolutamente nada. E o que é mais estranho é que não é só uma quantidade. É que existem várias quantidades, qualquer uma delas, só um bocadinho
e não haveria vida. E os cientistas começam a pensar, tipo, é muito estranho algo tão complexo e tão pequeno acontecer com tamanha precisão. E algumas pessoas disseram assim, é quase como se alguém estivesse com uma máquina à frente a variar um manípulo para aqui, um manípulo para acolá, um manípulo para ali, uma alavanca só para aqui para baixo e... Tadá! A vida aconteceu. De outra forma, acontecer à sorte, aleatoriamente, tipo, temos vida porque calhou. Sabem quais são as probabilidades disso acontecer? Acontecer vida porque calhou? Eu vou-vos dizer porquê. Eu vou dizer quais são as probabilidades. Para o Nobel da Química, Anthony Ewing também disse assim o seguinte: a probabilidade estatística de que estruturas orgânicas, nós, e os seres vivos, e as mais precisas reações harmónicas que tipificam organismos vivos tenham sido geradas por acidente, Prémio Nobel da Química. A probabilidade que isto tenha sido um acidente é, aos olhos deste senhor, 0. Não acontece. Não temos na nossa realidade alguma prova que isso algum dia tenha acontecido. E eu vou-vos explicar um bocadinho mais. Há coisas incríveis. Mas antes de mais tenho que ler este versículo da Bíblia. Rei David, há 3.000 anos atrás, em vez de dizer que isto foi um acidente, ele disse assim o seguinte: os céus, quando eu olho para as estrelas, quando eu vejo os planetas, as estrelas, toda a Via Láctea, que na altura não havia poluição luminosa, portanto ele devia ver aquilo mesmo muito bem. Ele dizia assim: os céus declaram a glória, declaram que Deus não só existe, como aquilo que Ele faz é incrível. O firmamento anuncia que alguém, Ele, Deus, desenhou o universo. Qual é a probabilidade de acontecer por acidente? Deixa-me dizer-vos o seguinte: se vocês lançassem um dado que tinha seis lados, que tinha cada lado o número 1. Todos os lados tinham o número 1. E se vocês rolassem o dado, qual é a probabilidade de sair 1? Podem dizer? 100%. 100% de probabilidade. Ok? 100% de probabilidade de... vai sempre sair 1. É impossível não sair 1. Portanto, sempre que eu rolar um dado em que todos os lados tenha só um pontinho, há de sempre sair 1. Ok? Então se eu tiver 1 e 2, ou seja, 3 lados com 1 e 3 lados com 2, qual é a probabilidade de sair 1? 50. Sim, meio, sim, 50%. Pode sair, pode não sair. Ok, muito bem. Ok, muito bem. Qual é a probabilidade então? Vamos aumentar um bocadinho a parada. Se eu atirar 100 dados. 100 dados. 100. Qual é a probabilidade se eu atirar 100 dados saírem todos 6? 100 dados, então 6. E isso vezes 6. Já dá muitos zeros à frente do número. Ok, estamos bem. Vocês nunca saem. Passávamos toda a nossa vida tipo, a tirar os 100 dados para o chão. Não, outra vez, agarra aí. Vamos jantar? Não, ainda não saiu todos. Ok, saíram 7 e outros. É muito difícil. Ok, vamos ainda mais. Qual é a probabilidade de eu lançar 1 milhão de dados e sair 6? Todos. Muito difícil. Ok. Agora vamos dizer qual é a probabilidade da Terra acontecer por acidente. A probabilidade da Terra, da vida, de tu existires por acidente, é a mesma probabilidade como se tu lançasses 1 milhão de dados e cada dado não tinha 6 lados. Cada dado tinha 1 trilhão de dados. 1 trilhão de lados. Ou seja, cada dado não tinha apenas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada dado tinha 1 trilhão de lados e tu atiravas 1 milhão desses dados e calhavam todos o mesmo número. E o mesmo número podia ser 999 mil bilhões, 532 mil milhões e depois por aí adiante o número. Essa é a probabilidade de tu existires por acidente. Sabem o que é? É um 0, acho que deve ser qualquer coisa como 100 zeros naquela direção. 1. É a probabilidade de tu existires por acidente. E alguém quando me vem falar e dizer assim: Jonas, como é que
isso de fé é uma coisa muito estranha. Acreditar numa coisa que tu não consegues ver. Sim, eu consigo ver intelecto nas coisas que nós criamos. Tu precisas de acreditar numa coisa que é virtualmente impossível. Tu precisas de acreditar que alguém lançou, ou que o universo de alguma forma lançou 1 milhão de dados, cada um com 1 trilhão de lados, e que tudo calha é o mesmo número. A nossa mente nem sequer consegue processar esses números. Eu vou dar só mais um exemplo. Ok? A probabilidade de eu e tu existirmos neste mundo por acidente, é a mesma probabilidade de que se tu tiveres uma espingarda com força suficiente, conseguires acertar numa moeda a 20 bilhões de anos-luz. Ok, deixa-me dizer o que é 20 bilhões de anos-luz. Um ano-luz é a distância que a luz percorre num ano. A luz viaja à velocidade, eu vou dizer isto devagarinho porque até para mim é confuso. A luz viaja à velocidade de 300 mil km por segundo. Cada segundo a luz... 300 mil km. Para terem uma ideia, se eu tivesse um feixe de luz a apontar, a dar a volta à Terra, num segundo, um feixe de luz dava a volta à Terra... 7 vezes. Não, muito mais que 7 vezes. Estamos a falar de 20 mil km, 15 vezes. Aproximadamente 15 vezes. Num segundo. Agora imaginem a luz a viajar durante um ano inteiro. Um ano inteiro, não é um segundo, um ano inteiro. Agora multipliquem isso por 20 bilhões de anos e lá ao fundo está uma moedazinha. E vocês estão aqui, pegam na vossa espingarda, fazem pontaria, pum! Na mousse. Sabem com essa probabilidade? Ainda não vos convenci? Ok. A probabilidade de vocês existirem por acidente é a mesma probabilidade que se tu conseguisses encher a Europa inteira com moedas empilhadas. Moedas empilhadas. Ou seja, colocavas moedas empilhadas à altura de daqui até à Lua. Ok? Portanto, não faziam só um molho de moedas. Faziam um molho, depois outro molho de moedas, depois outra pilha de moedas, depois outra pilha de moedas, outra pilha de moedas, e cobriam a Europa toda daqui até à Lua. Ok? Agora multipliquem isso por 1 bilhão. Ok? 1 bilhão de continentes, se nós tivéssemos 1 bilhão de continentes. Tudo cheio de moedas daqui até à Lua. Okay? São qualquer coisa como 300 mil quilómetros, ou coisa assim. Daqui até à Lua. Okay? Agora, pintem uma dessas moedas, atirem a moeda lá para baixo, lá para o meio dessas moedas todas, misturem tudo muito bem misturado, falem com o vosso amigo, vendam os olhos e digam assim, tenta descobrir a moeda vermelha, a moeda pintada. Ok? Se tu descobrires a moeda pintada no meio de moedas que cobrem 1 bilhão de continentes daqui até à Lua, essa é a probabilidade de nós termos sido causados por acidente. Deixe-me dizer-vos qual é a minha paixão. A minha paixão é que nós possamos ter cada vez mais um diálogo muito franco e aberto. Por favor, não venham falar comigo e digam que eu sou burro por acreditar em Deus. Ou que a minha fé é uma fé cega. Podem dizer muitas coisas. Isso não podem dizer. Eu quando falo com pessoas da área de ciência, eu digo assim, tu precisas de muito mais fé para acreditar que nós acontecemos por acidente do que a minha fé para acreditar que Deus desenhou um universo com a precisão que Ele desenhou. E sabem, nós somos confrontados tantas vezes nas nossas escolas, no nosso trabalho, sobre isso. Existe este sentimento abundante no nosso meio, em que os cientistas sabem tudo. E deixem-me dizer-vos que dentro dos cientistas, mesmo os próprios cientistas percebem, nós não sabemos muita coisa. E há perguntas que os cientistas não têm nem sequer o direito de responder. A hipótese da minha vida. Eu olho para o céu e eu vejo algo muito, muito claro. Só dizer, vamos já terminar. Paul Davids diz assim, parece que alguém afinou com alta precisão os números da natureza para criar o universo. A possibilidade de design que alguém desenhou é avassaladora. É avassaladora. O Prémio Crawford é o equivalente ao Prémio Nobel da Astronomia. O Prémio Nobel não existe Prémio Nobel da Astronomia. Este senhor chamado Alan Sandage ganhou o Prémio Crawford. É uma das grandes mentes da astronomia hoje. Ele diz o seguinte, acho bastante improvável que tal ordem nasceu do caos. Tem que haver um princípio organizativo. Deus para mim é um mistério, mas é a explicação para o milagre da existência. Porquê é que existe algo em vez de nada? Porquê é que existe algo em vez de nada? Nesse conceito, Deus faz todo sentido. É razoável, sim, é razoável acreditar em Deus. Faz sentido. É lógico.
olhamos para fora e o que é que vemos? A palavra de Deus diz assim, olhem para fora e veem as provas na natureza, no céu, que as coisas simplesmente não caem assim. Deixem-me só dizer já a última coisa. E agora? O que é que nós fazemos? Eu com isto, hoje não queria nem sequer convencer-vos de tudo aquilo que nós lemos aqui na Bíblia. Mas eu gostava que vocês colocassem as questões. Que pensassem por vós mesmos. A sério. E que vejam quais são os argumentos de um lado e quais são os argumentos do outro. E para mim, é por isso que a fé para mim é das coisas mais inteligentes que eu decidi fazer. Acreditar em Deus, para mim, é a coisa mais lógica. Faz sentido. Faz sentido. E sabem? Agora, eu sugeria o seguinte. Procura conhecer Deus. Procura saber quem Ele é. Existe um livro chamado Bíblia, que significa, traduzido significa o livro dos livros. É basicamente um compêndium de vários livros que falam de alguém chamado Deus, chamado Yahweh. Um Deus que transformou a vida de tantas pessoas ao longo do curso da humanidade. E eu sugeri o seguinte, conhece-o a sério. Procura saber que Deus é este que toda a gente está a falar. Não o Deus que vocês veem na televisão, ou não o Deus que vocês veem num outro assunto qualquer, mas vai à fonte. Procura saber que Deus é este. E quando estiveres na fonte, vais ouvir muitas vezes o nome Ishó. Ishó. Ishó Maquiac. Ishó Maquiac, há 2000 anos atrás, referia-se a um homem que nós hoje conhecemos como Jesus Cristo. Se vocês dissessem, é curioso, se vocês dissessem Jesus na altura, eles diziam, quem? O nome dele era pronunciado Ishó. E curiosamente, a Bíblia fala muito deste Ishó. Ishó. E sabem, este Ishó, que nós hoje, com a evolução da língua, passamos para Jesus, há algo de diferente relativamente a ele. Porque ele diz que veio de Deus e que é Deus. A pessoa de quem nós temos estado a falar agora, que desenhou todo o universo, houve um homem, que de uma forma tão poderosa e tão incrível, neste mundo, este Ishó disse que era Deus. Ele tinha alguns amigos à volta dele. E um deles disse assim o seguinte a Deus. Aquele era um dos amigos de Ishó. Chamava-se João. Diz assim, aquele que é desde o princípio. Nós mesmos o ouvimos e vimos, nós o vimos com os nossos olhos, nós tocamos com as nossas mãos, e ele é Ishó Maquiac. Somos testemunhas do que vimos. Isso vos anunciamos. Nós à tarde vamos falar sobre se é razoável acreditar em Jesus, se faz sentido. E deixem-me dizer-vos que um dos amigos de Ishó, que viu em primeira mão, eu acho muito curioso como é que ele escreve isto. Ele escreve assim, olha, ouçam, vocês que lerem a carta que eu estou a escrever, eu toquei nele, eu vi-o com os meus olhos, eu ouvi-o, não foi um sonho que eu tive de noite. Eu sei quem ele é. E deixem-me dizer-vos que aquilo que ele é não tem nada a ver com qualquer outro homem que viveu nesta terra. O seu nome é Ishó, eu fui testemunha, eu vi com os meus olhos, e aquilo que eu vi é aquilo que eu vos estou a contar. Por outras palavras, eu também me importo em saber a verdade, e eu só vos quero contar a verdade. Se pessoas estão tão dispostas como João a tentar demonstrar a verdade, pelo menos darmos o benefício do ouvirmos, deveríamos fazer. Pelo menos isso. Porque se for verdade, se Deus é verdade, se Ishó é verdade, e eu acredito que sim, isso muda toda a nossa vida. Completamente, radicalmente. E essa será a parte para a sessão da tarde.